Queridos irmãos e irmãs, às vezes a gente costuma dizer isso com muita ênfase. Às vezes a gente corre o risco de maneira muito despretensiosa, até velada, deixar passar os recados mais profundos que Deus deseja falar ao nosso coração. Muitas vezes na vida eu encontro pessoas que não são amadas, não foram amadas. E o desamor dói tanto, não é verdade? Quando você se sente rejeitado, quando você esperava algo e não recebeu, quando você se sentiu não apreciado, não apreciada, não amado, isso causa uma ferida muito grande. Muitas vezes na vida eu encontrei pessoas que não foram amadas, mas o que é triste, muitas vezes na vida eu encontrei pessoas que foram profundamente amadas, mas que não souberam perceber. E isso que dói. Porque quando você de fato não é amado, quando as coisas aconteceram de forma difícil na sua vida, você não teve alguém que acreditou em você, você aqui, você em casa, que nos acompanha pela TV Canção Nova, quando você não experienciou o amor, isso óbvio, causa uma ferida no seu coração, mas Deus te ama demais e com essa experiência de cura interior, de entregar-se a Ele, você pode restaurar-se no amor desse Pai que te ama. Mas o que é duro, como eu dizia, que eu encontro muitíssimas pessoas que até foram amadas e muito, mas que infelizmente não conseguiram perceber a maneira através da qual foram amadas. E sabe por que na maioria das vezes isso acontece? Sabe por quê? Porque nós somos distraídos. A gente só conhece alguém quando aprende a descobrir aquela pessoa nos seus detalhes. Tem muitos pais por aí, principalmente os pais mais velhos, criados em um outro sistema, que eles não vão chegar no filho e falar assim: ô fofurinha do papai, deixa eu dar um beijinho na sua testa, o papai te ama tanto, você é meu docinho de coco, não é? Tem homens, né, esses homens mais antigos, mais broncos, não vão fazer isso. Meu pai é muito carinhoso, mas nunca fez isso. Mas meu pai demonstrou amor de muitíssimas outras formas, fazendo coisas que eu nem esperava que ele fosse fazer, me surpreendendo no amor. Mas às vezes, na vida da gente, a gente não se sente amado porque a gente é desatento. E por que eu estou dizendo isso? Porque meu irmão e minha irmã, não se engane, você aqui, você em casa, esse salmo de hoje é uma das mais belas profissões e confissões do amor de Deus por você que está aqui. Você prestou atenção no que esse salmo diz? Por isso que eu disse, às vezes a gente não se sente amado porque a gente é desatento, porque a gente não presta atenção, porque no mundo, no universo relacional, agora dizendo, às vezes a gente não tem a capacidade, a sensibilidade de decodificar o sinal que o outro nos envia, não é? Às vezes a gente acha que o amor só é daquela forma, a pessoa só vai me amar se ela me amar de um jeito que eu entendo. Mas você também precisa fazer o esforço de decodificar o sinal e perceber o amor que a pessoa oferta a você, mesmo quando você não entende inicialmente. E ainda mais no relacionamento com Deus. Gente, não tem como você não se sentir amado se você entender profundamente o que esse salmo está dizendo. Você aqui, você em casa. Preste atenção. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Eu acredito que existam montes na sua vida, né? Só não precisa falar monte do quê? Mas não existem montes na nossa vida? Você pode até ter pensado uma coisa: padre, minha vida está um monte de... Opa, não fale, pense. Mas essa palavra monte, ela pode ser para nós aqui uma figura de linguagem que expressa os nossos sofrimentos, os nossos desafios. Quantos de nós não temos que matar um leão por dia? Quantos de nós não enfrentamos desafios, não estamos vivendo um processo difícil de restauração afetiva, emocional? Quantos de nós não experienciamos na vida dores, dissabores, traições? Eu levanto os meus olhos para os montes. Eu tenho certeza que você que está aqui e que você que está em casa, muitas vezes levanta os seus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro?
Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Agora presta atenção nisso, que o versículo 3 do Salmo 120 diz: Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem me guarda e me vigia. Oh não, Ele não dorme nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Onde tiver escrito Israel, você pode colocar o seu nome. Ele não dorme nem cochila, ou seja, o que Deus está dizendo para você nesse salmo? Você que está aqui, você que quem sabe que chegou aqui hoje meio aéreo, achando que Deus não tem nada para falar com você, ou você que nos acompanha pela TV e acha que a sua vida está acontecendo mesmo, e Deus nem se importa com você. Olha o que Deus está te dizendo: Ele não deixa tropeçarem os seus pés. Quantos não são os montes que existem na minha, na sua, na nossa vida, que querem e que podem fazer os nossos pés tropeçarem, resvalarem? Mas Deus está prometendo: se você caminhar comigo, eu não vou deixar tropeçarem os seus pés. Você pode até tropeçar, mas no meio do caminho eu te seguro. No meio do caminho eu te pego, te diz o Senhor. E olha o que o Salmo diz, continua dizendo: o Senhor é o meu guarda, o meu vigia, é uma sombra protetora à minha direita. Ele não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Ou seja, de dia e de noite Deus vai cuidar de você. De dia e de noite Deus vai continuar te amando. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da sua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Gente, que confissão de amor de Deus por você, por mim. Pena que às vezes a gente acaba olhando muito mais para as coisas ruins que existem na nossa vida e esquecemos de perceber as coisas boas que estão acontecendo. Como diz aquele ditado, que eu gosto muito de repetir: faz muito mais barulho uma árvore só que cai do que a floresta inteira que cresce. Já percebeu? Uma árvore cai, faz aquele barulhão, todo mundo vai ver, mas a floresta continua crescendo. Mas infelizmente o mal gosta de chamar a atenção. Você já viu alguma placa na frente do mar, escrito assim: fui eu que fiz, assinado Deus? Já viu? Ou diante de uma serra. Deus é discreto, o bem é discreto. Deus não precisa ficar fazendo propaganda dele mesmo. Agora o diabo gosta de chamar atenção, né? As coisas ruins. E tem uns programas de televisão aí que, pelo amor de Deus, né? Tem gente que fala assim: ai padre, eu não sei por que eu fico assim com pânico. Mas assiste aquele programa 2 horas falando de morte. E a voz do apresentador já é uma coisa que deixa você em pânico. Não sei por que você está rindo. E você vai vendo: mataram um, cortaram a cabeça do outro, e roubaram aqui, e outro foi assim. Aquilo vai: ai padre, eu não sei por que eu fico tão angustiado. Eu sei, cara de pau. Em vez de assistir coisas que prestam, ai, mas é a verdade. Mas o que está acontecendo aqui não é verdade? A palavra de Deus está sendo anunciada. Eu conheço muitíssimos jovens que eram drogados e que largaram as drogas e que hoje pregam o evangelho. Isso aí não devia virar notícia? Eu conheço muitíssimas pessoas que estavam perdidas, mas perdidas mesmo. Eu já contei até coisas que eu vivi antes de conhecer a Deus, e pessoas que se encontraram com Deus e que mudaram de vida. Isso não deveria virar notícia? Mas não, o povo não gosta de virar notícia. Olha, no mundo deve ter, eu não me recordo a conta exata, mas em todos os continentes tem muitíssimos padres. Lá na África tem padre, tem freira, lá na Amazônia, e todos estão evangelizando. Mas quando um dá uma resvalada, e não estou falando que é certo resvalar, não, cada um tem que apurar, não é, as consequências dos seus atos, mas vira notícia por uma semana. O padre X lá fez uma burrada. Mas os 68 mil padres que estão espalhados nos continentes não fizeram. Isso não tem que ser notícia? Os padres que estão dando a vida, quando eu morei em Tocantins, eu conhecia padres que trabalhavam em assentamentos no interior do Tocantins, nos agradáveis 45 graus, aquele calor que você pensava: se o inferno for mais quente que isso, o bicho vai pegar. Isso aí não vira notícia, não é?
Que nem hoje nós celebramos um dos fundadores, principais fundadores de São Paulo, São José de Anchieta, um homem que com 17 anos entregou a vida a Deus, que veio para São Paulo com 19 anos, que evangelizou os índios, que fez a gramática do Tupi-Guarani, que foi mediador na confederação dos tamoios, naquela briga que ia ter entre os índios, a tribo dos tamoios, com os guaranis, com os tupis. Mas às vezes o bem não vira notícia, gente, e a gente vai sendo seduzido pelo mal, iludido pelo mal. Por isso que Jesus, no evangelho de hoje, está falando das bem-aventuranças. Você sabe o que é sinônimo de bem-aventurança? Felicidade. Bem-aventurado equivale a dizer feliz, é o sinônimo de feliz. Tem traduções da Bíblia que dizem até: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Jesus está trazendo para mim e para você um caminho concreto, para que nós fixemos os nossos olhos nas coisas boas, e para que nós aprendamos com Ele a tirar, mesmo do mal, um bem maior. Sempre é possível tirar um bem até do mal. Jesus está ensinando. Você vê que as bem-aventuranças, elas trabalham sempre com duas polaridades contrárias. Jesus fala de uma coisa difícil, aqueles que sofrem, e depois fala de uma coisa boa. O bem da bem-aventurança não está na aflição, mas está na consolação. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Não é no sofrimento em si, mas é naquilo que o sofrimento vai gerar, de felicidade, de caminho de bênção de Deus. Mas às vezes a gente escolhe o caminho mais fácil. As bem-aventuranças são divididas em duas partes. As 4 primeiras bem-aventuranças e a 8ª, são 8 bem-aventuranças. As 4 primeiras e a 8ª bem-aventurança, elas falam daqueles que são perseguidos. E da 5ª até a 7ª, fala da necessidade do homem, do ser humano se tornar companheiro de Deus, combatendo a miséria, amando as pessoas. Mas às vezes a gente acha algo tão distante, não é? Ai, padre, essa leitura parece que não fala da minha vida. Fala sim, filho e filha. Fala para mim e para você. Foi tão bonito ouvir a homilia do Papa hoje cedo, do Papa Francisco, ele falando das bem-aventuranças, e ele falando que as bem-aventuranças precisam ser a programação de vida do cristão. Precisa ser o programa da nossa vida. Falando sobre a mansidão, falando sobre a misericórdia. Mas pena, gente, que a gente, infelizmente, nós acabamos sendo muito superficiais no nosso julgamento das coisas. Nós acabamos vendo somente o momento presente, somente aquela felicidade instantânea, mas não conseguimos construir, de fato, uma felicidade duradoura, através de escolhas maduras hoje. A gente quer que tudo caia do céu, e a gente acaba esquecendo de ver o que Deus está fazendo de bom, como eu dizia, e mais do que isso, nós acabamos se deixando levar pelo mal, como dizia São Paulo, se deixando seduzir por coisas tão banais, e que de fato roubam a nossa verdadeira felicidade. O que o Evangelho de hoje está dizendo? Olha, se você quer ser feliz, siga isso aqui. Mateus colocou Jesus de uma maneira estratégica. Ele queria mostrar para os judeus que Jesus é o novo Moisés. Jesus estava sobre uma montanha falando sobre o código ético de Deus, assim como Moisés fez sobre o Sinai. Mas o código ético que Jesus veio trazer, traz uma felicidade muito mais profunda, que liberta o coração e não aprisiona. Em primeiro lugar, Jesus está falando de misericórdia. A gente consegue ver o bem acontecendo quando a gente tem misericórdia. Misericórdia para olhar a nós mesmos. Esses dias eu fazia uma pesquisa e me chamou tanta atenção que um determinado tipo de doença psicossomática, 85% dos casos de um determinado tipo de doença psicossomática eram frutos do excesso de cobrança que as pessoas tinham consigo mesmas. Como a gente precisa ter misericórdia para olharmos a nós mesmos. Às vezes a gente coloca carga pesada demais sobre nós. Às vezes nós mesmos cobramos respostas que nós ainda não somos capazes de oferecer à vida. Como nós precisamos ter misericórdia para olhar os outros. E o Papa falava também que a misericórdia é saber compreender o erro do outro, saber entender que cada um tem um tempo para aprender as coisas. E o Papa falava de mansidão, falando da bem-aventurança da mansidão. O Papa estava dizendo, de manhã, na missa hoje, como é importante nós aprendermos a ser promotores da paz, pessoas que promovem a paz,
e o Papa falou mais uma vez da fofoca. Ainda bem que aqui nessa região aqui do centro de São Paulo, as pessoas que andam por aqui não sofrem desse mal, não é? Mas outros lugares que eu tenho andado aí, a tal da fofoca, gente do céu, como ela entra na vida da gente. E o Papa dizia que o mal que a fofoca causa, existem famílias que foram destruídas por causa de fofoca. E a fofoca é sempre alimentada, não é? Às vezes a gente só fala daquele que fofoca, mas a gente precisa também falar daquele que fomenta a fofoca, né? Aquele despretensioso que chega assim, você viu fulano? Não queria falar não, né? Mas acho que ele não devia ter feito aquilo, né? Começando, a língua coça, né? Você viu fulano? Está namorando. Sério? Bonita a namorada dele? Só se for de beleza interior, tem que virar do avesso. Tem um ditado, quando você está namorando uma pessoa que tem uma beleza interior, você fala, então vira do avesso, né? É que nem quando você chega na menina e fala assim, ei, teu namorado é bonito. Ai, padre, ele é tão legal. Ou vice-versa, né? Quando fala assim, você fala, muda de assunto, né, na hora. Já começa a falar, né? Não, fulano não sei o quê, namorada dele é feia, é chato, narigudo, não sei o que tem. E a língua vai, ó. Lembrei daquela história. Tinha uma história que dizia que um grande monge, mestre de discípulos, de noviços ali, estava formando seus noviços também no monastério. E tinha um noviço lá que tinha uma língua ferina. O cara, a língua dele coçava. Quando ele não podia falar mal de ninguém, ele falava mal dele mesmo. Eu sou burro, viu? Não aprendo nada. Era um vício. E é um vício. Às vezes a gente fala só do vício da maconha, da cocaína, do sexo, que são vícios que escravizam, mas existe sexo desregrado, vivido do jeito errado. Mas existem vícios como o vício da língua. Tem gente que não consegue passar meia hora sem falar mal do outro, então começa a tremer. O que foi que você está tremendo? Ah, não falei mal de ninguém ainda. E já olha para você e fala, como que é seu nome? Fala, não te conheço. Sai da minha aba. Tem gente que gosta de falar, né? Como dizia o Padre Léo, a língua mais falada no mundo não é o inglês, mas é o mal da vida alheia. A língua que se fala em todas as línguas, né? Mas diz essa história que o monge estava andando com o seu discípulo ali, o seu noviço, e o cara tinha uma língua, tinha falado mal de todo mundo. Não é que nem eu falei semana passada aqui, não é? Falava mal de assistia jogo, falava mal do jogador, falava mal da mãe do juiz, né? Que nem eu falei que eu fui assistir o jogo esses dias, eu entrei lá no estádio, todo mundo falando, juiz, Deus abençoe a sua mãe, né? No trânsito também, esses dias, eu vi um cara fechando o motoqueiro olhou para o cara e falou assim, a paz de Jesus. Não foi bem assim, viu? Mas deixa para outro momento. Não é bom o padre ficar reproduzindo essas coisas, né? Mas enfim, o monge andando do lado de um lago com aquele discípulo, e conversa vai, conversa vem. As pessoas inteligentes mesmo, elas nunca falam diretamente. Elas falam um pouco e deixam que o silêncio fale o restante, né? Aí conversa vai, conversa vem. E o discípulo, imaginando que havia ali preparou a orelha já, né? Que a gente sabe quando alguém vai puxar a nossa orelha, né? Engraçado. É que nem a criança quando faz alguma coisa errada, ela já chega perto da mãe assim, toda doce, né? Fala, De repente, andando em volta do lago, eles passaram perto de um lugar que tinha uma fogueira. Havia tido uma fogueira ali. Na noite anterior, eles fizeram uma fogueira para se aquecer, alguns discípulos que estavam ali rezando, na beira do lago. Aí o monge, falou para ele, pega essa cinza. Pega bastante, com as duas mãos. Estava ventando bastante, não é? Mas o discípulo pegou as duas cinzas. Agora, disse o mestre ao discípulo, o monge, pega essas cinzas e joga para cima, joga no ar. Ele jogou, estava ventando, você imagina o que aconteceu, né? A hora que ele acabou de jogar, o monge falou, vai, corre, pega todas as cinzas agora. Ele olhou e falou, meu amigo, Deus te abençoe. E correu atrás de pegar todas as cinzas. Se ele pegou 8% das cinzas, foi muito, imagina. Jogou a cinza no vento, né? Aí o menino já falou, aí tem, né? Aí o monge olhou para ele e falou, é assim que acontece com as palavras que você lança, quando você fala dos outros. Lançar as palavras é muito fácil, mas você não cata, nunca mais, o que você sai falando das pessoas aí. E quando você consegue pegar, é 10%, olha lá.
pense bem antes de espalhar as cinzas, porque é muito mais fácil espalhá-las do que recolhê-las. E o menino ficou com aquilo no coração e aprendeu essa lição. Que de fato, quando você fala uma coisa de alguém, quem conta um conto, aumenta um ponto, não é? Diz o ditado. Quando você dá livre asas à língua, como dizia Santiago, o menor dos membros, mas que pode precipitar o corpo todo no inferno, você vai contradizendo a lógica das bem-aventuranças, que é a mansidão, que é o sofrimento pelo bem, e vai consequentemente espalhando o mal das pessoas. E o outro que ouviu aquilo que você falou vai contar de outra forma, e a outra pessoa vai contar de outra forma, e o mal está espalhado. Então a gente tem que pensar 1, 2, 3, 4 vezes antes de espalhar essas cinzas que são as nossas palavras. Porque, meu irmão, minha irmã, não se engane, o que a gente planta nesse mundo a gente colhe. O que a gente planta a gente colhe. E muita gente está todo sujo porque jogou tanta cinza no vento e esqueceu que uma hora o vento muda de direção e a cinza vem bater no próprio rosto, né? Você jogou a cinza, uma hora o vento muda de direção. Por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os mansos, aqueles que promovem a paz, porque eles possuirão a terra, porque eles verão a Deus, porque o que eles vão receber de recompensa vai ser muito grande, pelo bem que eles fizeram. Eu estou querendo lançar uma campanha aqui, eu imprimi até aqui, vou pedir para o cinegrafista filmar. Filma aqui, Maurício, ó. Imprimi isso aqui, é uma campanha que a gente está começando. Vou ler para você, depois eu vou levar para o Maurício filmar. Diz assim, ó: campanha pela vida, cada um cuida da sua. Diga não à fofoca, crie um gato, você terá 7 vidas para cuidar e com certeza vai esquecer da vida dos outros. Olha só, essa campanha aqui é boa ou não é? Eu falei, vou até imprimir. Está filmando, aí ó, campanha pela vida, ó. Cria um gato, diz o ditado, né? Que o gato tem 7 vidas. Depois eu deixo aqui para quem quiser ver. A campanha está lançada. Campanha pela vida, cada um cuida da sua. É lógico, é uma brincadeira, mas que ensina muito para nós. Muitas vezes a gente deixa de potencializar coisas na nossa vida, de trabalhar realidades em nós, porque a gente está ocupado demais vendo a vida do outro. E é um atraso de vida. Quando você usa a sua língua para o mal muitas vezes se volta contra você. É que nem você jogar uma coisa para cima. Quer fazer um teste? Vai na sua casa, joga um prato para cima e fica olhando. Bem reto, o que vai acontecer? Nem me conte o que vai acontecer. E as palavras que a gente lança também é assim. Quando a gente não pensa antes de falar. Mas sabe o que mais atrapalha a nossa mansidão e o correto exercício da nossa linguagem, da nossa habilidade comunicacional? É muitas vezes a impulsividade. Muitas vezes a gente é impulsivo, a gente corre o risco de parar nos rótulos. Muitas vezes não é nem que a gente não gosta da pessoa, a gente não gosta de algo que a pessoa nos lembra. Você já percebeu? Faça uma análise. É que às vezes a gente é tão raso e não tem uma autocrítica profunda. Por que muitas vezes você olha para uma pessoa e você não gosta dela de cara? Porque no fundo, aquela pessoa revela alguma coisa sua que você tenta esconder. Porque no fundo, aquela pessoa, por lembrar alguém, ou lembrar alguma coisa que aconteceu na sua história, desenterra um fantasma que você está querendo enterrar. Mas às vezes a gente não tem essa sensibilidade para perceber que a nossa raiva não é nem do outro. Não é nem do outro, mas é daquilo que o outro desperta. E por isso que a pedagogia de Deus é uma pedagogia bem das bem-aventuranças mesmo. Que as bem-aventuranças, elas parecem uma contradição. Jesus está falando de uma coisa difícil para gerar uma coisa boa. E muitas vezes, ontem nós celebramos a solenidade de Pentecostes, muitas vezes o Espírito Santo permite que as pessoas difíceis fiquem do seu lado, para curar você das feridas mais profundas. As pessoas que mais te provocam são aquelas que mais te fazem bem, porque elas te desafiam a sair do seu mundinho, elas te desafiam a sair do seu limite. Uma vez uma pessoa me disse, uma pessoa muito sábia: Padre Adriano,
o que seria de nós se não fossem as pessoas difíceis? Tem um livro até que chama Quanto Pior a Pessoa, Melhor para Você, né? Sei que a hora que você está vivendo isso, você não lembra, às vezes a gente não lembra dessas sentenças. Mas as pessoas difíceis, às vezes o próprio Espírito Santo permite que aquelas pessoas difíceis, preste atenção, entrem na nossa vida para nos provocar. Guimarães Rosa tem um poema bonito, no qual ele fala que na vida, a vida é assim, é um constante rasgar-se e remendar-se. E nos nossos relacionamentos também é assim. Às vezes você não entende porque aquela pessoa está na sua vida, aquela pessoa que está te fazendo sofrer, aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que te causa um pesar. Tem pessoas que parece que se tornaram PhD em perturbar a vida alheia, né? Tudo que a pessoa faz. Às vezes você quer dormir, o cara faz barulho. Você quer fazer uma coisa, a pessoa dificulta. Mas filho, filha, não desperdice nenhuma oportunidade que Deus te dá para se tornar uma pessoa melhor. Não desperdice. Antes de julgar e criticar, veja o que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Através dessa situação que você vive, através desse sofrimento, dessa dor, desse peso que está sobre você. Porque Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Nenhuma oportunidade. Exercite a bem-aventurança. Trilhe esse caminho de felicidade. Tendo a coragem de imitar o exemplo de Beato José de Anchieta. Com certeza ele foi tentado a falar mal dos outros também. Mas ao invés de falar mal dos outros, o Beato José de Anchieta escreveu o maior poema que existe em louvor, em honra à Virgem Maria. Poemas à Virgem que chama, lindíssimos. Ele gastou o tempo dele fazendo bem. Como você e eu temos gastado o nosso tempo? Como? Santo Inácio de Loyola dizia que a gente não deve ter pressa, mas também não deve perder tempo. Não tenha pressa na concretização das suas metas, mas não perca tempo com coisa supérflua, porque isso lá na frente vai fazer falta para você. Vamos ficar em pé? Pedir ao Espírito Santo, não é? Que venha tocar a nossa língua mesmo. Como a gente costuma dizer, queima a minha língua, Espírito Santo. Queima e santifica, não é? Que nós utilizemos esse membro tão pequeno, mas que pode ser um instrumento de bênção ou de maldição da maneira certa. Antes de nós cantarmos e rezarmos aqui, quero só dizer uma coisa. Nunca se esqueça que a sua língua, que a sua boca é instrumento de bênção ou de maldição. Quando você fala, minha vida não presta, eu não sirvo para nada, você está atraindo maldições para a sua vida. Essa palavra tem peso. Eu não digo só maldição no sentido mágico da coisa, eu vou quebrar a perna, eu vou cair ali na frente. Não, não é isso. No sentido que você está espiritualmente atraindo o mal para a sua vida e está convencendo o seu inconsciente de que você não merece ser feliz. Mesmo quando as coisas derem errado, fale coisas boas. Fale coisas boas ao seu respeito. Você já percebeu como às vezes a gente fala, nada dá certo na minha vida, eu não sirvo para nada. Em vez de falar isso, de dizer isso, diga assim, eu sou um vencedor em nome de Jesus. Deus me ama, eu vou vencer. Deus está comigo. Vamos exercitar isso? Repita comigo, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. A minha vida é uma bênção. A minha vida é uma bênção. A minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. A minha história é uma bênção. A minha história é uma bênção. E mesmo que existam coisas difíceis, mesmo que existam coisas difíceis na minha vida, na minha família, na minha família, na minha história, eu sei que de tudo, Deus pode tirar um bem maior, muito maior. muito maior. Eu sou um vencedor. Eu sou um
vencedor. Deus me criou para felicidade. Deus me criou para felicidade. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. E não são os meus problemas, E não são os meus problemas, os meus medos, os meus medos, os meus desafios, os meus desafios, as minhas dores, as minhas dores, os meus sofrimentos os meus sofrimentos que vão me impedir, mais forte, que vão me impedir de alcançar a vitória que Deus preparou para mim. Eu nasci para dar certo. Por isso, neste momento, eu quebro, em nome de Jesus, toda palavra negativa, de maldição, de ódio, de tristeza, que eu tenha proferido contra mim mesmo, contra a minha vida, contra a minha família. Eu renuncio e quebro, em nome de Jesus, toda palavra de pesar e de negatividade, que eu disse, que eu lancei sobre os outros, toda palavra de derrota, que eu lancei contra mim mesmo, eu quebro agora, em nome de Jesus. E eu também quebro toda palavra negativa, de ódio e maldição, que tenham lançado sobre mim, que os meus familiares lançaram, que os meus antepassados lançaram. Eu quebro agora, em nome de Jesus, e renuncio toda e qualquer espécie de julgo hereditário, de julgo de fofoca, de maledicência. Eu renuncio a tudo isso e a todo mal, em nome de Jesus. E declaro que a minha língua é instrumento de bênção, e não de maldição. Eu não quero espalhar as cinzas, eu não quero espalhar palavras negativas, mas eu quero usar minha língua para viver as bem-aventuranças, para construir e não destruir, para abençoar sempre. Por isso eu me abençoo, em nome de Jesus. Abençoo a minha família, abençoo a minha história, em nome de Jesus. E eu declaro que nenhuma espécie de mal será capaz de roubar, de ausentar a obra linda, de vitória, de felicidade, que Deus tem para minha vida. Eu sou um milagre. O Senhor está comigo. E nele eu sou mais que vencedor. Não dorme nem cochila. Como disse o salmo de hoje, aquele que guarda a minha vida, ele é o guarda de Israel. Ele me guarda na partida e na chegada. Ele cuida da minha vida. Ele cuida dos meus familiares. Ele cuida da minha história. Eu sou amado. Mesmo se as pessoas não me amaram, mesmo se eu não fui capaz de perceber o amor,
Mesmo se eu não fui capaz de perceber o amor. Erga os seus braços e diga isso. Mesmo se eu não fui capaz de perceber o amor. Mesmo se eu não fui capaz de receber o amor. Deus sempre me amou. Deus sempre me amou. E sempre vai me amar. E sempre vai me amar. Deus me aprecia. Deus me aprecia. Deus me ama. Deus me ama. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Do amor de Deus. Do amor de Deus. E ainda que as estradas da minha vida. E ainda que as estradas da minha vida estejam tortas. Estejam tortas. Deus as endireitará. Deus as endireitará. Porque Ele cuida de mim. Porque Ele cuida de mim. Por isso eu peço. Por isso eu peço. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Faz-me nascer de novo. Faz-me nascer de novo. Infunda em mim os seus dons. Infunda em mim os seus dons. Purifica minha alma. Purifica minha alma. Os meus princípios. Os meus princípios. O meu caráter. O meu caráter. Abençoa. Abençoa. Unge. Unge a minha língua. A minha língua. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Porque eu sou um milagre. Porque eu sou um milagre. O Senhor me retirou. O Senhor me retirou das sombras da morte. Das sombras da morte. E me fez habitar na sua presença. E me fez habitar na sua presença. Me fez um escolhido. Me fez um escolhido. E não são as fraquezas da minha história. E não são as fraquezas da minha história. Não são as palavras pesadas que disseram contra mim. Não são as palavras pesadas que disseram contra mim. Que vão roubar. Que vão roubar. A obra linda. A obra linda. Que Deus está fazendo na minha vida. Que Deus está fazendo na minha vida. E com sua mão sobre o seu coração, peço que você, em primeiro lugar, escute essa canção, muito linda, que fala da minha, da sua, da nossa história. Somos obra de Deus, do amor dEle. Precisamos ver o bem, viver na bem-aventurança, ver a presença de Deus na nossa vida e usar a nossa língua como instrumento de bênção, primeiramente sobre nós, depois também sobre os outros. Transforme o seu olhar. Enxergue que em cada enredo presente na sua história, o Senhor está presente, te amando, te resgatando, te restaurando. Escute essa canção. Depois, no segundo momento, nós vamos cantar essa verdade. Deixa essa palavra cantada entrar no seu coração. Sou um milagre, renasci das sombras da morte, ressurgi, Ele me chamou, me resgatou, me restaurou. É isso que Deus faz na sua vida, filho, filha. Qual refrigério em meu ser foi inundando meu viver. Ele me amou, comigo está, com Ele eu vou. Escute isso. Tua presença me envolve, me leva a seguir. Senhor, eu dependo de Ti, a quem irei e adorarei. Na minha vida o tempo passou e eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui pra teu louvor, ó Rei dos Reis, selaste em mim pra sempre o teu amor. Agora, desde o início, eu e você vamos cantar isso. Você pode agora erguer os seus braços novamente, nessa posição de oração. E vamos cantar: sou um milagre, renasci
das sombras da morte ressurgi. Ele me amou, me resgatou, me restaurou. Cante isso, sou um milagre, renasci. Solta a voz, canta para Deus. Renasci, das sombras da morte ressurgi. das sombras da morte ressurgi. Ele me amou, Ele me chamou, me resgatou, me restaurou. me restaurou. Qual refrigério em meu ser, qual refrigério em meu ser. foi inundando meu viver. Foi inundando meu viver. Ele me amou, Ele me amou. comigo está, com Ele eu vou. Comigo está, com Ele Erga bem eu os seus vou. braços, sua presença Tua presença me envolve, me leva a seguir. envolve, me leva a seguir. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo de Ti. A quem irei e adorarei. A quem irei e adorarei. A minha vida, Na minha vida, o tempo passou e eu perdi. o tempo passou e eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui, Quem dera eu estar sempre aqui. ao Teu louvor, Pra teu louvor, ó Rei dos ó Reis. Rei dos Reis. Tua presença Tua presença me envolve e me leva a seguir. envolve, me leva a seguir. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu Solta a voz. dependo de Ti. A quem irei e adorarei. A quem irei e adorarei. Na minha vida o tempo passou e eu perdi. Na minha vida o tempo passou e eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui, Quem dera eu estar sempre para Teu louvor, ó Rei dos Reis. pra teu louvor. Mais uma vez canta esse refrão. Rei dos Tua presença, solta a voz, me envolve e me leva a seguir. Tua Me envolve e me leva a seguir. envolve, me levas. Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo. A quem irei e adorarei. A quem irei e adorarei. Na minha vida o tempo passou e eu perdi. Na minha vida o tempo passou e eu perdi. Quem dera eu estar sempre aqui, Quem dera eu estar sempre aqui. para o Teu louvor, ó Rei dos Pra Reis. teu louvor, ó Rei dos Reis. Sela Teu amor, Senhor, na nossa vida e faz de nós instrumentos de bênçãos na vida dos outros.